Bom dia, alunos do segundo ano C. Bom dia, pais ou responsáveis. Hoje é terça-feira e hoje nós vamos realizar a atividade de matemática, atividade do PET de matemática, volume 2. Para realizar a atividade, eu gostaria que vocês reunissem todo o material necessário para resolver, então, a atividade. O que nós vamos precisar? Nós vamos precisar da bolsinha, né, contendo lápis, borracha. Vamos precisar do caderno de para casa para que, caso o registro da atividade aí não caiba no PET, vocês possam estar fazendo o registro no caderno de para casa. E vou pedir também, né, principalmente, que vocês peguem aí o PET. E vocês vão abrir o PET de vocês na página 19. Nós vamos trabalhar, tem duas páginas aí de orientação, página 19 e 20, e a atividade está na página 21. Então, peguem o PET, eu montei um slide, então o meu material vai estar um pouquinho diferente do de vocês, mas eu gostaria que vocês acompanhassem, né, o slide e também acompanhassem aí pelo PET. Eu vou compartilhar a tela para a gente poder começar a atividade. Antes de compartilhar a tela, gostaria de falar com vocês que nós vamos trabalhar com a unidade de geometria. Tá? Dentro da unidade de geometria, nós vamos falar sobre as figuras geométricas espaciais. Né? Esse conteúdo nós não tínhamos trabalhado na sala de aula, né, crianças? Então, a dona Vanessa vai recordar algumas formas geométricas que vocês já conhecem e depois nós vamos trabalhar essas formas geométricas que está pedindo no PET. No PET está pedindo para trabalhar as formas geométricas espaciais, tá? Então, nós vamos abrir aqui e nós vamos acompanhando. Olha, então vamos lá. Plano de Estudos Tutorado, volume 2, e vamos então para a nossa aula de matemática. Unidade de geometria, conforme eu tinha falado. Dentro da geometria, nós vamos trabalhar então as figuras geométricas espaciais. Alguns exemplos: cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera. Nós vamos fazer o reconhecimento dessas figuras geométricas espaciais. Depois nós vamos também conseguir aí identificar as características, certinho? Olha, figuras geométricas espaciais. Alguém já ouviu falar? Vocês aí do segundo ano já ouviu falar? Vocês vão perceber que ela está presente no nosso dia a dia, ela está presente inclusive na nossa casa, tá? Primeiro nós vamos lá para as figuras geométricas planas. São aquelas que vocês já conhecem, certo? Olha alguns exemplos: o círculo, o quadrado, o retângulo e o triângulo. Esses quatro são exemplos, né? São 4 exemplos de figuras geométricas planas. Por que são? Uns são planas e outros são espaciais. Planas, porque como o nome já diz, olha aqui, ela é plana. Esse aqui é uma folha, né? Olha, tem formato retangular e ela é plana, tá vendo? Se eu colocar essa folha aqui dentro de um caderno, olha, peguei essa folha e coloquei dentro desse caderno, e eu fechar esse caderno, a gente não consegue mais ver essa folha, ela está aqui dentro. Por quê? Porque ela é plana, ela não tem volume, ela não ocupa lugar no espaço, certo? Então, essas figuras vocês já conhecem, são as figuras geométricas planas. Aí está o exemplo do círculo, do quadrado, do retângulo e do triângulo. E vocês vão ver que as figuras geométricas espaciais têm os formatos das figuras geométricas planas, tá certo? Vamos lá. Agora vamos para as formas geométricas espaciais. São formas que ocupam lugar, ocupam volume, espaço. Elas ocupam lugar no espaço, elas têm volume. São exemplos: o cone, olha lá, o cone está de laranja, a esfera é a vermelha, o cilindro está aí de roxo, o cubo está de verde água, né? O verde aqui mais clarinho. O bloco retangular, né? Esse esverdeado aqui.
e a pirâmide está em azul. Esses são exemplos de figuras, formas, né, geométricas espaciais, porque elas ocupam lugar no espaço. Olha, eu tenho aqui, ó, esse copo. Esse copo aqui, ele tem formato cilíndrico, tá certo? Ele tem formato cilíndrico. Olha, aqui tem uma base plana, aqui tem outra base plana e aqui ele tem o quê? Uma curvinha, que deixa ele com formato circular, certo? Outro exemplo que eu tenho aqui na minha casa de outra figura geométrica espacial. Olha, essa bolinha que eu tenho aqui, tá vendo? É uma bolinha parecendo com uma bolinha aí do jogo de sinuca, né? Olha, é uma esfera. A dona Vanessa falou bolinha? Não é bolinha, é esfera, né? É uma bolinha, mas o formato dela, né? Ela tem o formato de uma esfera, certo? Tá vendo que ela é redondinha em todos os lados que eu virar, ela tem o formato arredondado, certo? Então, vamos mais uma vez. Formas geométricas espaciais é aquelas que ocupam lugar no espaço. Elas têm volume, né? Olha, notem que eu peguei. Se eu tentar colocar, né, assim como eu fiz com a folhinha, se eu tentar colocar essa esfera aqui dentro do caderno, olha, o caderno não se fecha, tá vendo? Então, quer dizer que ela faz o quê? Ela faz volume. Então, ela é uma figura geométrica espacial, tá? Nós vamos chamar a atenção nessa atividade para, principalmente, duas figuras geométricas espaciais. E elas recebem o nome de corpos redondos. Por quê? Elas têm formato o quê? Arredondado. Nós vamos chamar a atenção aí para o cilindro e para a esfera. Por isso que eu peguei, então, esses dois exemplos para vocês, que é o exemplo do cilindro e da esfera. Vocês vão focar mais nesses dois. E eles são corpos arredondados. Se você colocar aí, se você tiver em casa alguma coisa aí, pode ser uma bola de futebol. Se você colocar ele na superfície, ele vai o quê? Ele vai rodar. Por isso que são corpos arredondados. Assim como o cilindro. Ele também, se eu jogar ele de um lado para o outro, ele vai rodar. E isso eu não consigo fazer com, por exemplo, o cubo. O cubo não rola. Ele vai se arrastando aí pela superfície. Se você jogar, ele vai se arrastando, mas ele não faz o movimento de círculo, de rodar, tá bom? Então, nós vamos trabalhar principalmente hoje, né, na atividade matemática, com o cilindro e com a esfera. Olha, eu deixei para vocês alguns exemplos que tem em casa, das formas geométricas. Olha, dado tem formato de quê? De cubo. O lápis, quando a gente ainda não apontou, tem o formato de um cilindro. A bola de futebol tem formato de esfera. O chapéuzinho do palhaço aí tem formato de quê? De cone, certo? Então, coisas que a gente tem em casa tem formatos das figuras que nós estamos trabalhando, das formas espaciais que nós estamos trabalhando. A lata da lixeira, a vela tem formato cilíndrico, a paçoquinha, certinho? Então, vocês vão ver aí na sua casa, ao redor de vocês, o que vocês conseguem encontrar que tenha formato ou cilíndrico ou de esfera, que é o que nós vamos trabalhar nessa unidade, tá bom? Então, os corpos arredondados, que é o que nós estamos falando, né? Eles são figuras geométricas espaciais, mas eles têm aí os seus formatos arredondados, o que permite fazer com que eles rolem, tá? Olha, lá na página agora do PET, na página 20 do PET de vocês, tá pedindo que vocês façam, né, de maneira caseira, a massinha de modelar. Então, vocês vão confeccionar aí a massinha de modelar com os ingredientes que tem na casa de vocês. Vocês vão usar farinha de trigo, sal, água, óleo e corante. Tá? O corante é para dar a cor. Se não tiver o corante, deixa ela
da corzinha do trigo mesmo, tá? Da farinha de trigo. Mas façam aí a massinha de modelar. Com a massinha de modelar, olha, vocês vão... Eu deixei essas duas cores aí, o verde e o laranja. Com o verde, a dona Vanessa fez aí, então, a esfera. E com o laranja, vocês podem ver que a dona Vanessa fez aí o cilindro, certo? Olha lá. A esfera é uma figura não plana, ela não é plana, né? Planas são as que têm a superfície retinha. Olha, a esfera, ela é uma figura que ela não é plana. E ela é completamente redonda em toda a sua extensão, certo? E o que permite ela rodar. Agora, o cilindro também tem partes arredondadas, mas tem duas bases que são planas, né? Então, o cilindro, ele fica de pé, certo? E se eu deitar, a extensão dele é curva, o que permite que ele rode, certo? Então, ele tem formato também arredondado, mas tem duas bases planas iguais. Vocês vão fazer aí com a massinha de modelar e vão ver, certinho? Quais são as características aí da esfera e do cilindro. Então, a gente fez aqui, a dona Vanessa montou mais ou menos, né, fazendo aí a esfera e o cilindro com massinha. E agora nós vamos para a atividade. Para fazer essa atividade, você já terá feito a massinha de modelar com a ajuda de um adulto de sua família. Construa uma esfera e um cilindro com a massinha de modelar, observando objetos de sua casa que você separou e que representam essas figuras. Vamos lá? Vamos na massa. Então, vocês aí, depois de fazer, né, confeccionar a massinha caseira, façam aí os dois formatos. O formato cilíndrico e o formato da esfera, com a massinha de modelar, tá? E vocês podem observar aí também na casa de vocês outros objetos que têm esses dois formatos. E depois vocês vão registrar para a dona Vanessa. Agora responda, o que você aprendeu sobre a esfera e o cilindro? Registre na nuvem do pensamento. Se você achar que o espaço aí é pequeno, faça no caderno de para casa. Depois que você confeccionou e depois de tudo isso que a dona Vanessa falou, o que você pode observar e concluir sobre o cilindro e sobre a esfera? O que eles têm aí em comum? Eles são o quê? São arredondados? Então, vocês vão fazer e vão ver o que eles têm em comum. Coloca aí alguma coisa que tenha formato cilíndrico na mesa aí, onde você faz a tarefa, e tente rodar ele para lá e para cá, para ver se ele vai rodar. Então, vocês vão observar, né, o que a esfera e o cilindro têm aí em comum, né? Quais são as características dessas duas figuras geométricas espaciais e registrar para a dona Vanessa aí no PET, tá bom? Eu aguardo a atividade de vocês. Caso tenha alguma dúvida, assistam o vídeo de novo, pausadamente, tá certo? E mesmo assim, se não entender, estou à disposição. Boa tarefa, fiquem com Deus.